Olá, Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Hoje, logo pela manhã, uma irmã num grupo nosso colocou acerca de 2 versículos que eu amo muito, e na realidade eu tinha até me esquecido desse testemunho, mas ao ela colocar lá, isso trouxe uma memória de muita gratidão ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Ela estava falando sobre: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". E também ela colocou lá em Filipenses 4:13 que fala: "Tudo posso naquele que me fortalece". Mas aí eu vou contar a minha história para dizer o versículo que ela realmente colocou lá, que é um pouquinho anterior que esse. É o 11 e o 12. Filipenses 4, 11 e 12. Há muitos e muitos anos atrás, Miguelzinho, ele ainda estava com 6 aninhos. E nessa época, meu esposo já era muito doente e ele teve meningite. Nessa meningite, ele perdeu a visão. Ele ficou realmente sequelado das vistas. E no mesmo período que ele perdeu a visão, que ele estava no hospital, um pouquinho, pouca coisa de diferença. Eu sofri um acidente na porta do hospital, eu caí, assim, igual um melão. Eu simplesmente caí, já me pegaram no colo, e Deus é maravilhoso, né? Quem conhece o Dório Silva sabe que é uma descida assim, então podia estar vindo uma ambulância, um carro, né, rápido, mas Deus é maravilhoso. Eu caí, uma pessoa muito simples, um chamado mendigo, alguém sem grande aparência, me pegou, e aí o pessoal sabia que eu já era da enfermagem de lá, já veio trazendo cadeira, e daí a pouco eu já estava dentro do hospital, e eu acabei quebrando meu pé esquerdo. Então foi um período de muita dificuldade pra gente. Miguel já estava bem doente, né, já tinha tido inúmeras, internações, estava com meningite nesse período e eu com meu coração super apertado em casa, porque não podia cuidar dele e ficava imaginando, né, como que eu ia fazer. Na realidade, eu não podia cuidar nem de mim, porque eu tive que ficar 40 dias sem colocar o meu pé no chão. Então, não podia estar com ele no hospital, não podia fazer muita coisa por mim, não podia cuidar do meu filho, que na época só tinha 6 aninhos. E eu me lembro que nesse período nós tínhamos despesas muito grandes, porque eu era funcionária pública, e funcionário público nessa época tinha muita facilidade de pegar empréstimo. Como nós estávamos construindo a nossa casa, eu tinha pego acho que 2, 3 empréstimos, não me lembro, mas era um troço assim. Então meu salário ele vinha muito pouquinho. E aí, para quem já viu vídeos anteriores, sabe dos milagres que Deus fez na minha vida nesse sentido, para pagar essas dívidas. Se você não viu ainda, vai lá, porque tem muito milagre, muito maravilha, muito livramento da parte do Senhor sobre as nossas vidas. E eu me lembro que nesse período eu tinha que escolher, ou você faz uma compra, ou você paga uma conta, né, que é um juros alto de banco. E nesse período nem compra eu conseguia fazer direito, foi um período muito difícil da nossa vida. Eu era recém-convertida e eu nunca fui de abrir a minha vida para as pessoas. Então, eu não ficava contando as minhas dificuldades. Minha mãe me ensinou, se eu podia estar abençoando, que eu abençoasse, mas eu não ia pedir ou contar para os outros que eu tinha uma necessidade. E assim eu fiz. E eu me lembro que nós estávamos passando por uma luta tão grande, tão grande, tão grande, isso eu estou falando agora financeiramente, que nós não tínhamos muito recurso. Eu não podia ir ao supermercado, tanto porque eu não tinha muito dinheiro e tanto porque o meu pé estava nessa dificuldade e Miguel no hospital. E nós passamos por necessidade mesmo, ao ponto de eu não ter o leite, tipo assim, uma caixa de leite, se fosse num período bom, meu filho podia tomar num dia, 2, mas naquele período uma caixa, eu tô falando caixa mesmo, só o litro, não é a caixa com 12. O meu filho tinha que tomar por uma semana, então era um pinguinho. E eu me lembro que nós tínhamos nessa época tomate, alface, essas coisas no quintal. Meu esposo da época, né, o Miguel, ele era muito bom em plantar.
e nos abençoou muito, então nós ficamos comendo dali. Minha vizinha, a mãe dela, na época ela devia ter 10, 12 aninhos, a mãe pedia para ela vir para fazer um tanto de comida, alguém ia lá, fazia uma comida maior, e ela vinha só para esquentar, porque a minha casa é de 2 andares, a cozinha fica embaixo, eu não podia descer. Então ela esquentava, levava lá em cima e eu partilhava com o Miguelzinho e vamos. Ao ponto de eu chegar um dia, de eu só ter aquele restinho. Ela fala: "Érica, esse foi o último tomate do quintal", e eu não abri o bico. Glorifiquei, agradeci o Senhor. E fomos lá, eu mandei Miguel comer, ele comeu mais do que a metade do prato, e eu sabia que só tinha aquilo. E aquele restinho, acho que 3, 4 colheres que ficou no prato, foi o que eu me alimentei. E falo isso com muito glorificação a Deus, porque passei por isso, como tantas outras pessoas passam, e vencemos. Mas olha o que aconteceu. Meu filho, ele foi extremamente ensinado na palavra. Desde que nós nos tornamos cristãos, eu ensinei ele no caminho. E o meu filho, ele lia a Bíblia junto comigo. E ele sabia do que estava ali, porque como eu sempre fui de partilhar a palavra do Senhor com outras pessoas, ele cresceu ouvindo. Até o ponto que ele chegou para mim e ele falou bem assim: "Mamãe, se a palavra fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como está faltando o meu leite?" Gente, aquela hora eu engoli seco, eu nem sabia o que que eu respondia para ele, eu vou ser sincera, eu fiquei sem palavras. E eu simplesmente entreguei aquela situação a Deus e falei: "Senhor, eu não tenho o que responder para Miguelzinho, o que que eu falo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará e está faltando, e agora?" E eu não contei para ninguém, eu não falei para os irmãos da igreja, não falei para minha família, eu fiquei, ó, quietinha, não falei para a família de Miguel, ninguém soube por mim. Para muitos, de repente, esse testemunho vai ser até motivo de: "Ó, Érica passou por isso", passei. Mas olha o que Deus fez. Minha irmã Malvina, nessa época, trabalhava próxima lá de casa no Emílio, que é um irmão abençoado. Minha irmã estava trabalhando lá e não sei por quê, acredito que o Espírito Santo colocou no coração dela. E ela me ligou e ela falou bem assim: "Érica, tô na hora do meu almoço, posso dar um pulinho ali?" Eu gelei, porque eu não tinha o que oferecer para ela. Mas falei: "Pode", nunca neguei ninguém de ir à minha casa. Falei: "Vem". Malvina veio e ela trouxe, acho que um biscoito, eu não lembro ao certo, ela trouxe um biscoito, ela trouxe, eu acho que uns 3 tomates, trouxe um pouquinho de verdura, trouxe um pedaço de carne, e foi o que ficou lá em casa. Mas a bênção não foi só essa, porque aquela ali eu já glorifiquei a Deus, porque sem ela saber, ela já tinha me abençoado, porque abençoou a vida do meu filho. Ele tinha um biscoito para levar para a escola. Naquela mesma semana, não me lembro quantos dias depois, não me lembro se foi 2 dias, um dia, no mesmo dia, não lembro. Eu tenho certeza que foi numa quinta-feira, porque foi reunião do grupo familiar. Uma outra irmã da igreja, essa irmã Lucinéia e o Luiz Carlos, ela foi me visitar, era 2, 3 horas da tarde, não me lembro. E ela virou para mim e ela falou bem assim: "Irmã, nós trouxemos umas coisinhas para você", sem eu abrir a minha boca. E eu glorifiquei, eu estava lá em cima no segundo andar, ela levou para a cozinha, eu já glorificando ao Senhor, ela subiu, fez a visita, falaram o que tinham que falar e foram embora para voltar lá para casa, porque a reunião do grupo familiar era lá nessa noite. E eu não teria nada para dar aos irmãos. E eu me lembro que assim que ela foi embora, eu já podia estar me movimentando, eu desci as escadas e eu fui na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, ela tinha dito: "Trouxe algumas coisinhas para você". Eles tinham trazido uma senhora compra, a caixa de 12 litros de leite, um pente de ovos, carne, verdura, quilos de arroz, de feijão, uma compra completa. E logo em seguida meu filho chegou. E eu fiquei lá embaixo,
porque eu não podia fazer muito movimento, fiquei esperando lá embaixo para a reunião da igreja e meu filho chegou da escola. Quando meu filho chegou da escola, na porta, eu falei para ele bem assim: "Filho, eu tenho uma surpresa para você", e não falei o que era. Esse menino pulou, pulou, pulou na sala e ele falou: "Eu tenho certeza que eu sei o que é. Deus mandou o meu leitinho". E ele correu para a cozinha e eu fui atrás. Eu chegando lá, ele pegou, falou comigo bem assim: "Mãe, o Senhor trouxe compra pra gente". E naquela hora Deus me deu a resposta para ele. Eu falei: "Meu filho, você lembra que você falou com a mamãe? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará". Por que que estava faltando? Porque a palavra em Filipenses 4:13 diz assim: "Tudo posso naquele que me fortalece". Mas o que que diz no 11 e no 12? Eu perguntei para ele. E quando nós fomos conferir a palavra, estava lá: "Quer esteja alimentado, quer tenha fome, quer esteja numa mansão, quer esteja num lugar simples". Sabe, eu estou falando com uma linguagem bem simples para que você entenda. Qualquer que seja a nossa situação, lá em cima ou lá embaixo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E foi o que naquele momento Deus me deu para responder para ele. Que em todas as situações, passando aquela dificuldade como nós estávamos naquela semana, ou hoje que nós temos oportunidade de viajar para vários lugares, a gente tem sido muito abastado pela graça de Deus, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus. Hoje pela manhã, quando eu me lembrei desse testemunho, foi um bálsamo para minha alma, porque o mesmo Senhor que fez lá no passado, Ele faz hoje e Ele pode fazer amanhã, porque Ele é Deus. Então que você se lembre também de todas as bem-aventuranças que o Senhor já te fez. Traz isso ao seu coração para que isso crie no seu coração esperança daquilo que o Senhor ainda há de fazer, em o nome de Jesus. Sou muito grata a Deus. Eu sei que eu não rio com frequência, não sou aquela pessoa que fico participando, conversando, falando. Me perdoem, é o meu jeito de ser. Se eu for, né, tiver que ser melhor, que Deus trabalhe no meu coração, eu seja mais extro extrospectiva, sei lá como é que é o nome. Eu sou introspectiva, né, eu me julgo assim. Que eu seja mais falante, mais risonha, se for a vontade do Senhor. Mas Deus sabe o que eu carrego no meu coração, que é uma gratidão muito grande por tudo que Ele já fez e ainda pode fazer, em o nome de Jesus. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, tem muito milagre. Deus já sonhava comigo antes da barriga da minha mãe, e olha que eu nem podia estar lá. Quem viu o primeiro vídeo sabe disso. Não tinha condição humana para eu estar ali dentro. Mas Deus me colocou ali e que haja um propósito, que eu cumpra esse propósito na face dessa terra. Que você abra o seu coração e tenha Jesus como único Senhor e Salvador, porque a melhor escolha que você pode fazer, não tem outra melhor. Deus te abençoe e fica na paz. Se puder se inscrever no canal, passar para outras pessoas, eu glorifico muito a Deus, tá bom? Mas o mais importante, que o nome do Senhor seja conhecido, Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Olha que lindo o céu! Olha isso! Ô Jesus, um dia nós temos que estar lá contigo. Esse é o desejo do meu coração. Deus abençoe a cada um. A paz.